Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Nós vamos retomar as nossas aulas a partir de agora. E antes da gente começar, eu gostaria de relembrar vocês um pouquinho de onde nós paramos. Nós começamos a estudar no início do ano a respeito do Iluminismo. Depois falamos um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. A gente ainda estava em aulas presenciais quando nós estudamos isso. E posteriormente falamos das revoluções inglesas. Vocês lembram que todos esses movimentos, todas essas revoltas, elas estavam interligadas, né? Até mesmo pelos princípios iluministas. E o que a gente vai estudar hoje, né, que a gente vai começar a estudar a partir dessa aula, também está relacionado pelos princípios iluministas. Se vocês se lembrarem do que eu falei nas nossas primeiras aulas no início do nosso ano, eu disse para vocês que várias revoluções ao longo do século XVIII, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, a gente ia ter inspiração iluminista, né, através dos conceitos de liberdade, igualdade entre os povos. E não foi diferente na França, que é o que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. Já esclarecendo para vocês, a Revolução Francesa, que é o tema que nós vamos começar a estudar hoje, é um tema longo, tá? É um tema que nós estaríamos estudando em várias aulas presencialmente, um tema um pouco complexo. Por isso, eu dividi em várias aulas para vocês. É dividido, e se vocês forem procurar em sites de internet ou até mesmo no livro didático de vocês, vocês vão ver que é dividido em várias fases, tá? Então, eu tô tentando fazer essa sequência de vídeos para vocês, para que não fique tão longo também os vídeos, de difícil entendimento também, tá? E para que também a gente consiga ter uma fluidez como seriam as nossas aulas, tá? Então, já exposto isso, tá? Vocês já sabem que o que nós vamos estudar então é a Revolução Francesa, como eu disse para vocês, tá? De inspiração iluminista, que é o que a gente está vendo até o momento através dessas revoluções. Vamos lá então. O que a gente vai começar a falar a partir de agora é como que a França estava antes da Revolução. Então, qual era então o cenário desse país antes que a Revolução acontecesse ali? Bom, a gente está trabalhando ainda com aquela faixa de tempo que é o século XVIII. Então, a gente está falando de uma França aí quase, né, 1780, né, quando a Revolução estoura, 1789, tá? Mas a gente está falando aí próximo a isso, tá? O que a gente tem? A gente tem um cenário de crise na França, tá? A França é o segundo país mais populoso nesse período, ficando atrás somente da Rússia. Mas qual é a diferença aí? A Rússia é um país muito grande, tá? Se vocês pegarem um mapa e forem fazer uma comparação, a França é, sei lá, próxima ao nosso Mato Grosso, tá? O estado do Mato Grosso, e enquanto a Rússia é um dos maiores países do mundo, tá? Então, a gente dizer que a França é um país populoso nesse período, tá? Então, isso já é um fator aí a ser levado em consideração. E um país muito desigual, vocês vão ver como que era a sociedade nesse período, tá? Qual é o cenário que a gente tem na política? Então, lembra aquilo que a gente falou no início do ano, quando eu fiz uma revisão com vocês a respeito dos governos absolutistas. É esse governo que a gente tem, o governo de Luís XVI, tá? Então, um governo onde ostentava-se o luxo e a riqueza, muitos gastos desnecessários, tá? Até um certo ponto onde a população ela vai notar esses gastos desnecessários, a população passando fome, né? Toda essa crise instaurada, e onde vai desencadear a revolução que a gente vai falar. Então, qual o cenário aí? Desemprego, alta nos preços dos produtos, por exemplo, de alimentos. Então, assim, nós vamos ter uma série de fatores que vai levar esse cenário de crise econômica. Por exemplo,
envolvimento de conflitos exteriores da França, então guerras, né? Então vai aumentar a receita, os gastos econômicos da França. Más colheitas, o inverno rigoroso que vai fazer com que a França tivesse má colheita e aí, por exemplo, aumento do preço da farinha de trigo. Farinha de trigo, principal alimento que se tinha, né, na época, o pão, tá? Então o pão vai custar muito caro, principalmente para a população mais pobre, tá? Isso vai fazer, né, vai gerar todo um desencadeamento de problemas, né, muito grande. Então, a economia que não estava bem, a fome, é uma população miserável, uma população que está empobrecendo cada vez mais. Queda de salários, falência de empresas, e junto disso, né, é uma crise econômica que vai se unir à crise política, como eu estou falando para vocês, né, a figura do rei que não estava sendo bem vista, né, ministros que estavam sendo dispensados, né, exonerados de seus cargos, tudo isso junto aí no mesmo balaio. Como que era a sociedade francesa então nesse período? Coloquei aqui para vocês uma pirâmide social para vocês verem a estrutura da sociedade. Nós temos então, ali em cima está o rei, só para vocês entenderem quem governava, tá? Mas a gente chama de estados nesse período, primeiro, segundo, terceiro estado, tá? O primeiro estado seria o clero, ou seja, a Igreja Católica. O segundo estado seria a nobreza e o terceiro estado seria o povo. Dentro desse povo está a burguesia. Quem seriam os burgueses? Tá? Só para vocês terem noção. Comerciantes, banqueiros, tá? E aí no caso pequenos comerciantes que nesse princípio de revolução ainda não tinham tanta força, mas vão ter, ok? Dentro desse povo, dentro desse terceiro estado, vocês vão ver aí que a gente tem pessoas muito diferentes, tá? São classes, são grupos muito diferentes entre si, tá? Nós temos aí, vocês podem ver que tá pessoas que tinham privilégios tributários, ou seja, o clero, que era a igreja, e a nobreza era isenta de certos impostos, ou seja, não pagava certos impostos como o terceiro estado pagava, como o povo pagava, né? Então, isso recaía, né, tudo sobre o terceiro estado, assim como a nobreza tinha certas regalias, né, cargos e também títulos de nobreza, né, enfim. Até os camponeses, né, estavam presos a alguns tributos feudais que remetiam lá à época do feudalismo, à época da Idade Média também. Outra imagem aqui só para vocês verem a respeito da sociedade feudal, aquilo que eu falei, como que o terceiro estado ele era muito dividido, né, muito diferente. Então, só para vocês terem noção, dentro do terceiro estado que a gente tem burgueses, a gente tem operários, nós tínhamos a maioria da população formada de camponeses. 80% do terceiro estado era composto de camponeses, ou seja, a maioria dessas pessoas era pobre, né, e recaía sobre ela os impostos. Bom, o que vai então aí, né, o que vai gerar a revolução, por que gera uma revolução? Lembrando que, pessoal, tá? Revolução não quer dizer guerra, mas pode sim gerar conflitos, tá? Lembra sempre que revolução é um conceito de transformação, de grande mudança social, econômica, enfim, tá? Mas pode sim gerar conflitos. Uma revolução, ela sempre vai ter um recorte temporal, né? Um recorte de tempo muito longo, tá? Como vocês vão estudar na Revolução Francesa, vocês vão ver que ela começa nesse período, né, meados aí, finzinho quase do século XVIII, e ela vai se prolongando, tá? Então, em 1787,
o rei Luís XVI vai convocar os seus conselheiros, né, do governo e propor a criação de novos impostos, a fim de arrecadar recursos financeiros ao governo. Por quê? Já que estava com uma crise, né, vamos então arrecadar impostos para sanar essa crise. Só que isso só vai piorar. Como vocês viram, o primeiro e o segundo estado era isento de impostos, ou seja, ficava lá, né, no bem bom. Igreja e nobreza não pagavam esses impostos, e o terceiro estado, que era o povo sobrecarregado. Em 1789, que é o ano da crise que a gente vai comentar, o rei convoca os chamados Estados Gerais, que era algo que acontecia desde a Idade Média. Tá? O que vai acontecer aí? Tanto o clero quanto a nobreza vai gostar disso. Por quê? Por causa do estilo que era essa votação, né? O Estado Geral nada mais era do que uma assembleia, tá? Assembleia significa reunião, tá? E vai gostar porque o estilo dessa reunião privilegiava eles, tá? E aí já vou contar por quê. Então, convoca os Estados Gerais, né? Então eram participantes dos 3 estados, da nobreza, da igreja e do terceiro estado, do povo, tá? Para decidir sobre essa questão dos impostos aí, já que era um impasse, tá? O terceiro estado, que era o povo, vai falar assim, peraí, né? Como assim a votação vai ser por estado, né? A votação que ocorria até então, tá? Era por estado. Então aí vocês concordam comigo que o povo sairia no prejuízo, o terceiro estado sairia no prejuízo. Por quê? O clero e a nobreza, eles eram privilegiados, eles não pagavam impostos, então eram 2 votos contra 1. Ou seja, o povo iria perder, o terceiro estado iria perder. O que o terceiro estado então propõe? Que o voto seja por cabeça, por indivíduos, tá? Por quê? Porque eles eram o maior número, né? Eles tinham mais pessoas para votar, e aí talvez, né, eles conseguiriam então colocar, impor, né, as suas propostas, tá? Talvez aí, né, o negócio fosse mais justo, ok? E aqui eu coloquei uma imagem só para vocês verem como que era a disposição, tá, dessa Assembleia do Estado Geral. Vocês veem onde que se sentava o rei, o clero, tá, a nobreza. Notem que, né, cada um no seu lugar, não se misturava, e o terceiro estado bem de ladinho. E aí o que acontece? O rei ele não aceita essa proposta do terceiro estado, tá? Da votação ser por cabeça, por indivíduo, né? E ele simplesmente não aceita. O terceiro estado rompe então, né, com os estados gerais, com essa assembleia, fala que não vai ter então votação, eles não querem, e por si só o terceiro estado então vai fundar a Assembleia Nacional Constituinte, que é uma fase da Revolução que eu comentei com vocês no início da aula, né? Qual era o propósito? Redigir uma constituição para a França. O que é uma constituição? São leis. Então, seriam as leis para a França, né? Uma proposta de que a França se tornasse uma monarquia constitucional. E isso a gente viu na aula, na videoaula que eu fiz para vocês a respeito das revoluções inglesas lá na Inglaterra, né? Depois que a Inglaterra teve, né, a morte do Oliver Cromwell e tudo mais, a Inglaterra se tornou uma revolução, desculpa, uma monarquia constitucional, né? A Declaração dos Direitos, né? A Bill of Rights, lá que a gente comentou. Então, era essa proposta que estava na mão do terceiro estado, né? A Constituição, para que acabasse o absolutismo. O que o rei Luís XVI vai fazer, né? Tenta fechar a Assembleia Constituinte à força. Então, isso é uma marca aí do absolutismo dele, né? Tentando impor a sua vontade, e a população reage. Como que reage? Agitado nas ruas, né? O povo seguia aí, né, agitado, e no dia 14 de julho, né, isso até um pouco antes, pessoal, mas no dia 14 de julho, que é o marco da Revolução, hoje é um dia que é feriado na França, a data nacional da França, o povo invade
um lugar que era chamado de Bastilha, tá? Eu coloquei a imagem para vocês verem. Estão vendo essa fortificação que tá aí atrás, né? Tá pegando fogo e tudo mais. O povo invade essa fortaleza, era uma prisão, tá com fogo, entram dentro da prisão, né? Os poucos presos que tinham lá, que na verdade não eram tantos assim, eles deixam escapar, né? Soltam esses presos. E a gente chama, né, de tomada da Bastilha, a queda da Bastilha, isso que acontece no dia 14 de julho de 1789, é o marco da Revolução Francesa. Se vocês lembrarem daquela linha do tempo, né, que eu faço com vocês, o início da Idade Contemporânea, é 1789 com a Revolução Francesa, né, que a gente fala que aí houve uma mudança muito grande na sociedade. Depois vocês vão entender aí por que de tudo isso. A queda da Bastilha, né, a invasão dessa fortaleza que vocês viram aí na imagem, ela em si, esse fato, tá, de ter soltado os presos, queimar esse lugar, essa prisão, significou alguma coisa em especial, né, literal? Não. Porém, tá, simbolizava que o povo estava enfrentando o rei, ok? Então, simbolizava que o povo estava tentando realmente afrontar o rei, porque a Bastilha ela nada mais era do que um símbolo do autoritarismo do Luís XVI e de todos os reis que vieram antes dele, desculpa, porque eram reis absolutistas, né? Então era um marco do absolutismo, tá? Por isso que é tão importante essa data, né? Esse símbolo pra gente, tudo bem? Termino aqui, pessoal. Volto depois com a continuação da Revolução Francesa pra gente, porque ainda tem mais coisa para falar. Até mais.